Gente, deixa eu voltar com o Leonardo Gomes, que ele está num cruzamento onde hoje, mais uma vez, uma tragédia foi registrada. Um trem, um caminhão, carro, moto, uma pessoa morta e uma gravemente ferida, Léo. A gente tem aqui um trabalhador, o Edenilson Domingos de Abreu, 52 anos de idade, que saiu de casa acompanhado da esposa e não voltou mais. E claro, a RIC TV presta condolências para essa família que neste exato momento, com toda certeza, estão passando por um momento muito difícil. E isso deve ser, claro, levado em consideração pela Polícia Civil aqui na cidade de Pinhais, porque alguém precisa ser responsabilizado por esse homicídio. Além disso, a esposa dele, que tem 50 anos de idade, está lutando pela vida. Ela teve perfurações no pulmão, ela teve vários ferimentos nas vértebras e está num estado muito crítico. Por isso a polícia, claro, leva isso também em consideração, já que a tragédia aconteceu. A Beatriz Frenner produziu uma reportagem para a gente, onde ela fala da investigação. O que a Polícia Civil tem a dizer? Porque aqui tem vários pontos e depois da reportagem a gente vai pincelar alguns deles. É o sinal que estava aberto, o tal do batedor fez ou não fez o trabalho dele, o que a empresa Rumo prometia para assegurar a segurança das pessoas e talvez não tenha feito? Vamos acompanhar. Olha, Paulo Gomes, a Polícia Civil falou nesta tarde sobre as investigações que já estão adiantadas. Todas as pessoas envolvidas no acidente já prestaram depoimento. O caminhoneiro, o maquinista e também os motoristas dos outros 2 carros. A única ainda não ouvida é a passageira da motocicleta, que está internada em estado gravíssimo. A gente relembra, esse acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A câmera de segurança flagrou a batida. O momento em que o caminhão começa a fazer o cruzamento com o sinal aberto para o trânsito de veículos e é atingido pelo trem que passava pelo local. Basicamente são versões contraditórias em relação ao motorista do trem e ao motorista do caminhão e os 2 motoristas, 2 carros. O motorista do trem, ele fala que a partir de um ponto base ele veio dando avisos sonoros, os quais não foram ouvidos, segundo os relatos prestados na delegacia pelos motoristas dos veículos. E agora é fazer toda essa análise minuciosa das câmeras de monitoramento do local para saber o que realmente aconteceu. Além do trem, do caminhão e dos 2 carros envolvidos na batida, na motocicleta, o condutor morreu no local e a passageira está internada em estado grave. A batida foi tão forte que o caminhão foi arrastado por cerca de 30 metros do local da batida. A carga de farinha de trigo ficou espalhada entre a via e também a ferrovia ali no local. De acordo com a concessionária responsável pela operação do trem na região de Pinhais, todas as medidas de segurança foram adotadas. A concessionária reforçou que o caminhoneiro avançou na preferencial. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que a preferência em cruzamentos é sempre dos trens. É possível perceber sim que o semáforo para os veículos encontrava-se verde, porém, como se sabe, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a preferência é a do trem. Vão ser feitas todas essas análises para saber se o trem realmente emitiu esse sinal sonoro, para saber se o motorista do caminhão ele agiu de maneira imprudente ou não. Nossa equipe acompanhou o acidente desde as primeiras horas desta quinta-feira e conversamos com um dos motoristas que sobreviveu a essa batida. O condutor desse carro vermelho que ficou capotado no meio do cruzamento. O trem veio, colidiu com o caminhão e consequentemente colidiu com nossos veículos aqui. Pelo que eu estou vendo ali, tem outros veículos além do meu também, teve moto e uma situação complicada. O carro capotou aí. Mas, graças a Deus, a saúde aí é que importa, né? Socorrista do Corpo de Bombeiros também falou sobre o atendimento à ocorrência. Apesar do grande impacto, nós tivemos aí de questões de vítimas, uma vítima mais grave, que infelizmente veio a óbito, e uma das vítimas também que estava na moto, conseguiu ainda escapar com vida.
ela já se encontra a deslocamento na ambulância do SEAT. Olha, Paulo Gomes, mesmo com todas as testemunhas já ouvidas, na verdade, todas as pessoas envolvidas nesse acidente, outras testemunhas também devem ser convocadas. Os motoristas dos carros que não foram atingidos, os motoristas que presenciaram a cena. O que a polícia realmente quer entender agora é se esses sinais sonoros, a buzina do trem realmente foi acionada ou não. As investigações continuam e nós também seguimos atentos aos detalhes desse inquérito policial. Volto para você. Mas vive acontecendo. Olha, Paulo, algo que a gente precisa explicar aqui é como que o caminhão acaba passando por cima, acaba atingindo esse motociclista. Nós temos até uma imagem, vai trazer uma reportagem na sequência que mostra muito bem isso. Mas o caminhão envolvido, que foi atingido em cheio pelo trem, tinha várias câmeras, pelo menos 3 câmeras. Uma na frente, com aquela visão do motorista, e 2 nas laterais viradas para trás. Uma delas pegou o motociclista se aproximando, a vítima. Quando, é questão de segundos, se aproxima, já é atingido. Essa está no ar agora, olha essa imagem, ela é muito rápida. O motociclista está se aproximando, o caminhão é atingido e é jogado em cima da vítima. É muito forte essa imagem e dá uma ideia de que a vítima não teve o que fazer, não teve oportunidade. Opa, vou correr para cá. Não, absolutamente nada, Paulo. E aí nós temos agora uma reportagem que a gente vai trazer, mas antes disso queria até trazer uma palavra. Eu conversei com um colega de trabalho do motorista do caminhão. O motorista do caminhão não quis gravar entrevista, está muito abalado, mas ele nos passou o seguinte relato, que o motorista, ele estava aguardando o sinal abrir. O sinal abriu, um monte de gente avançou. Ele foi logo na frente, disse que não ouviu o apito do trem, não percebeu a presença do trem. E mais, alegou o seguinte, disse que, até usando as palavras aqui da nota, salientando que não há como ver à direita a aproximação da composição, já que há um prédio tapando a visão. Eu vou ser um pouco do vídeo para o Ronaldo Oliveira mostrar. Ali a gente tem uma placa, um outdoor branco. Ele realmente está assim, completamente branco, não tem nenhuma propaganda. E logo atrás tem uma casa. O que o motorista se refere é que, para a direita ele não enxergava nada. E não conseguiu observar a locomoção se aproximando. A reportagem que a gente vai trazer agora, Paulo, traz esse ponto e também outros muito importantes, como por exemplo, o desempenho, podemos dizer assim, do batedor. Vamos acompanhar. As horas seguintes ao acidente foram de muito trabalho, limpeza das pistas e dos trilhos. A quantidade de pó, quase 12 horas depois da batida, impressionou quem passava pelo trecho. O trigo que era transportado pelo caminhão se misturou com lama, pedras e ferros retorcidos. Na locomotiva, quase nenhum arranhão, bem diferente do tanque do caminhão que ficou destruído. Essa parte, completamente arrancada pelo trem, mais parece uma latinha amassada. Toneladas espremidas que nos dão uma amostra da força do impacto. O acidente foi gravado por diferentes ângulos. Aqui vemos a concentração de veículos aguardando a abertura do semáforo. O sinal fica verde e todos arrancam. Agora temos a visão do motorista do caminhão. Ele segue e tenta atravessar, mas é atingido em cheio pelo trem. Agora de outro ângulo. Na câmera lateral, vemos a aproximação de uma moto. E então o choque. O motociclista morreu na hora. Foi identificado como Edenilson Domingos de Abreu, 52 anos de idade. Na garupa, a esposa, uma mulher de 50 anos que sofreu vários ferimentos pelo corpo e está internada em estado grave. Segundo familiares das vítimas, o casal estava a menos de 2 quilômetros de casa. Esse é um dos cruzamentos férreos mais antigos do país. Foi construído no final do século XIX. Faz parte da linha Curitiba-Paranaguá. Claro que ao longo do tempo os trilhos tiveram que se adaptar à cidade, que cresceu de forma absurda no entorno. O problema, segundo moradores e comerciantes que passam aqui diariamente, é que essa adaptação não tem sido feita de forma correta. Às vezes até tem uns motoqueiros que vêm avisando, mas tem vezes que não tem. Aí fica no escuro. Daí fica no escuro, daí você tem que adivinhar se dá para ir, se não dá, se o trem tá vindo, se não tá vindo, não dá para saber. Os perigos também afetam pedestres. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque é muito movimento, né? Durante a gravação dessa reportagem, registramos a passagem de um trem.
Com ele estava um motociclista batedor contratado pela empresa responsável pela carga. O profissional parou o trânsito. Todos esperaram a locomotiva e, enfim, seguiram caminho. Protocolos de segurança bem diferentes dos adotados no momento do acidente. Veja com atenção. Instantes antes do sinal abrir, o batedor aparece no canto direito da imagem. Ele estaciona, desce da moto e, calmamente, com as mãos na cintura, vê todos passarem. Na imagem, não vemos o batedor fazer sinais de alerta ou qualquer coisa do tipo, uma vez que o trem passaria pelo local em questão de segundos. Júlio tem um comércio de telhas em frente ao cruzamento férreo há quase 20 anos e afirma que é comum ver acidentes por ali. Agora é difícil apontar apenas um como o culpado pelas batidas. Não dá para incriminar ninguém, né? Ah, distração do motorista, não sei. De repente a pressa, um minutinho a mais, outro a menos, também não sei, né? E o trem é difícil ele ficar sem buzinar. Ele buzina toda hora que passa, né? Olha, a RIC TV, o Cidade Alerta, ninguém aqui, Paulo, tá apontando o dedo para ninguém dizendo que é culpado ou que é inocente. Aliás, nem é papel do jornalismo isso, né? Nós trouxemos essa questão numa análise que foi até rápida por parte da produção aqui do Cidade Alerta com relação ao batedor. Que mesmo que ele tenha feito alguma coisa quando a câmera já não pega ele, se ele fez, foi um segundo antes do trem chegar. O batedor, como nós vimos durante a tarde, ele chegou 2 minutos, 3 minutos antes da chegada do trem e foi lá e falou, ó, o trem tá vindo, calma aí. Só que tem que ser feita a justiça também num ponto. Nós vimos esse batedor trabalhando 2 vezes, uma delas a gente conseguiu gravar. Na primeira, principalmente, aliás, na segunda, principalmente, ninguém respeitou ele, ou quase ninguém. Muita gente foi lá e avançou, mesmo vendo o trem no horizonte. Sabe você vê o trem assim? E mesmo assim avançou. Então, e é o que nós estamos vendo, inclusive nos comentários, na nossa transmissão no YouTube, muita gente falando o seguinte, olha, eu moro perto, eu passo por ali, muita gente é imprudente também. Então é difícil dizer que só existe um culpado, talvez. Até porque as pessoas que, se o trem apitou, aqueles motociclistas que apareceram ali devem ter ouvido, a gente imagina, porque muita gente avançou. Se a gente for contar, deu o quê? Umas 5, 6 motos, mais uns 4 carros que conseguiram passar na frente do caminhão. Como eu disse, Paulo, já encerrando a minha participação, pelo menos neste momento, nós tivemos infelizmente uma morte, uma pessoa de 52 anos de idade, agora nós temos a esposa dele, que está hospitalizada em estado gravíssimo, 52 anos de idade, ou melhor, 50 anos de idade, ela está internada em estado muito grave, fez cirurgia há pouco porque acabou perfurando os 2 pulmões, rasgou inclusive... Caiu o sinal, gente, e tomara o Léo não ter sido atropelado, mas acho que não, porque ele está bem posicionado, né? Eu só, sinceramente, gente, eu não entendo essas declarações, todo mundo dizendo que não ouviu a buzina do trem. Isso, não estou entendendo essa parte, né? Os motoqueiros, todo mundo não ouviu, se nós mostramos imagem de 3 vezes o trem buzinando,